Olá, eu sou Adriana Croce, terapeuta e mentora de líderes, e você está ouvindo o podcast Soberania Interior. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, Líder Consciente, o humano por trás da decisão. Quando você ouve a palavra líder, pense em quem? Em si mesmo? No seu chefe direto? Ou no dono da empresa onde trabalha? E se eu te dissesse que todos vocês são líderes, com papéis, contextos e responsabilidades diferentes? Talvez ainda não se veja assim, mas liderar é algo que começa dentro. É uma maneira de se mover no mundo, de escolher, de responder. E você precisa entender isso, não apenas como uma exigência do mercado, mas como uma necessidade de vida. Há mais de uma década, o termo liderança consciente aparece nas entrelinhas de livros e treinamentos, mas ainda é um desafio para empresas, gestores e para cada um de nós compreender e viver o que isso realmente significa. Porque liderar conscientemente é, antes de tudo, sustentar o próprio caos sem despejá-lo no mundo. Vamos mergulhar um pouco mais. Ben Horowitz, em O Lado Difícil das Situações Difíceis, diz que o sucesso de uma empresa depende da ordem correta das prioridades. Primeiro, cuidar das pessoas. Depois, do produto. E só então dos lucros. Para ele, e eu concordo totalmente, o lucro é consequência, não causa. E as crises organizacionais são, no fundo, crises de liderança e de cuidado. Horowitz, ele vem do campo da guerra corporativa. Mesmo ali, no ambiente de pressão e sobrevivência, ele entende que pessoas seguras emocionalmente produzem melhor. Ele se aproxima de uma leitura neurobiológica da confiança, onde o ambiente psicológico afeta diretamente performance, criatividade e lealdade. Concordo muito com ele. Agora, John Maxwell, por outro lado, ele fala da liderança servidora, o líder que cresce fazendo os outros crescerem, aquele que vigia o próprio ego para que o poder não o segue. Para ele, liderança não é status, é sacrifício consciente do eu em prol do nós. Maxwell traz o olhar ético e espiritual. Liderar é servir, é agir com caráter e altruísmo. Mas será que o líder consciente precisa escolher entre um ou outro? Entre o pragmatismo de Horowitz e o humanismo de Maxwell? Talvez não. E talvez por isso eu trabalhe com 3 pilares: o corpo, a mente e as emoções e a espiritualidade. Porque talvez o verdadeiro líder consciente seja aquele que integra os dois, que tem a estrutura e clareza para agir sem perder o sentido ético e humano do que faz. E aqui entra um olhar psicológico. Jung dizia que cada um de nós carrega dentro de si 2 forças: o ânimos, a energia da ação e da razão, e a ânima, a energia da sensibilidade e do cuidado. Um líder que é inconsciente se deixa dominar por apenas uma dessas polaridades. Ora endurece, ora se perde na empatia. Mas o líder consciente aprende a dialogar com ambas. Ele entende que força e ternura podem coexistir e que quem não lidera o inconsciente é liderado por ele. Talvez eu fale disso com tanta naturalidade porque eu vivi dos 2 lados da mesa. Por quase 20 anos eu fui empresária, lidando com decisões, prazo, pessoas, resultados. E depois, como professora universitária e formadora do SENAC, eu vi o outro lado, o colaborador, o aluno, o ser humano que também busca sentido. Desde 2012 eu estudo e trabalho com a ideia de liderança consciente e aprendi que ela não nasce de um cargo, mas da coerência entre o que somos e o que fazemos. Aristóteles dizia que a virtude está no hábito, não no discurso. E a Hannah Arendt
lembrava que agir é sempre um ato de aparição, a forma como nos mostramos ao mundo. Cada decisão revela quem somos. E você sabe quem é você? É nesse ponto que a filosofia e a liderança se encontram, no poder silencioso da escolha. Mas toda escolha é atravessada por emoções. E a neurociência nos lembra que autodomínio não é repressão, é regulação, é autocontrole. Um líder consciente ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que decide com clareza e ética, e reduz a reatividade da amígdala, responsável pelo medo e pela defesa. Isso significa que consciência também é um estado fisiológico. Presença é biologia. E práticas como meditação, pausa e escuta profunda não são luxo nos dias de hoje, são instrumentos de gestão emocional. São importantes, relevantes, contudo são descartadas e, por vezes, ironizadas. No fundo, talvez o maior desafio do líder hoje não seja lidar com a tecnologia, mas com o próprio ruído interno. Porque a inteligência artificial calcula, mas não compreende o sentido. E é o sentido, essa chama invisível, que sustenta toda a liderança. O líder consciente do presente é aquele que sabe ouvir, que comunica com clareza, mas também com empatia, que reconhece seus gatilhos e aprende a responder, não a reagir. Ele entende que é ele quem age no mundo e não ao contrário. E é isso que eu chamo de soberania interior, a capacidade de estar inteiro, mesmo quando tudo à volta pede fragmentação. Porque liderar, no fim, é um ato de humanidade. E o futuro, por mais tecnológico que seja, vai precisar de líderes que saibam sentir. É liderar a si mesmo para liderar outros. O líder consciente não é quem controla tudo, mas quem se observa enquanto escolhe. E isso é soberania interior. E agora eu te convido a refletir sobre tudo o que você ouviu, fazer uma autoanálise para buscar uma liderança consciente, antes de tudo, em si mesmo. Se você quiser saber mais sobre liderança consciente ou conhecer o programa de mentoria para líderes conscientes, você pode acessar o link que está na bio do meu Instagram ou me chamar no direct. Eu te espero no próximo episódio. Até!